Estimados e amados irmãos, vejam quanto Deus nosso Pai, com o seu Filho amado Jesus, eles querem o nosso bem, eles querem a nossa vitória, eles querem que nós vençamos o inimigo de nossas almas, mas para isso nós precisamos estar dispostos a abraçar os mandamentos de Jesus, a sua lei, que nos dias presentes é nos ensinada através desta igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que nós tenhamos a perfeição em nosso espírito, a verdadeira unidade espiritual com os santos e anjos dos céus e entre esta família apostólica. Porque esta igreja é do reino dos céus, irmãos. Foi restaurada por Jesus, nós não podemos falhar. E nós não podemos agir diferente do que nos ensinou Jesus, do que nos ensina a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, essa igreja apostólica. Mas para isso é preciso nós também buscarmos a fortaleza do nosso espírito, para podermos vencer o pecado e sermos unidos em espírito e verdade. Como nós fazemos isto? Como numa reunião como esta, que nós estamos na presença de Deus Pai, na presença do Divino Espírito Santo, na presença dos santos que vêm do alto céus para nos abençoar. Mas para isso é preciso encontrar em nossos corações a sinceridade, o desejo sincero de sairmos realmente alimentados desta reunião. Vejamos, irmãos, o que disse Jesus em sua oração: guarda-os no teu nome, e no nome que me deste, para que sejam um como nós somos, um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Vejam as palavras de Jesus, e aqui está a verdade, irmãos. Esta igreja, ela ensina a verdade do reino dos céus, ela nos mostra o caminho que nos dá a garantia de, no dia que o nosso corpo tombar por terra, nós herdarmos a glória celestial. Não tenham dúvida desta verdade, irmãos. Não tenham dúvidas que esta igreja nos oportuniza o maior presente, a dádiva divina, de termos em nosso espírito a natureza divina a qual fomos criados. Um espírito de amor. E isto deve começar lá dentro dos nossos lares, entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos, para poderem trazer para o seio da igreja, da família de Deus. Então vejam, irmãos, que privilégio para nós termos esta oportunidade de estarmos na presença de Deus para fortalecer o nosso espírito, porque o nosso espírito, irmãos, é como a nossa matéria, nós não precisamos se alimentar 3 vezes, às vezes mais, por dia. E às vezes a oportunidade que nós temos de participar de uma reunião como esta, uma reunião que temos, que é o momento de nós nos apresentarmos diante de Deus, colocarmos diante de Deus os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas fraquezas, às vezes nós não abraçamos esta oportunidade tal qual Deus nos concede. Deixamos de participar, deixamos de ajudar no nosso ministério. Tudo isso influencia
para nós sermos dignos da graça e do poder que emana do Espírito Santo de Deus através do Consolador, a Santa Vó Rosa. E eu posso provar aos irmãos, se nós formos pegar ensinos do irmão Aldo, como eu tenho um em minhas mãos, de mais de 20 anos atrás, ele diz isto. Ele mostra isto para nós. Ele mostra que nós precisamos estar, irmãos, sempre debaixo da graça divina. Ele mostra isto. Vejam o que o irmão Aldo disse naquela ocasião em um dos nossos boletins internos. Mas nós precisamos de uma igreja que esteja sempre debaixo da graça divina, para que se multipliquem as boas obras, os milagres, e sejam sempre provado que somos do reino dos céus. O que Jesus disse na sua oração, irmão sacerdotal? Eu neles, para que sejam um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como amastes a mim. O irmão Aldo, ainda naquela ocasião, ele disse: em nome da Santa Vó Rosa, peço a todo o nosso povo que viva em harmonia, amor e paz, tanto dentro dos lares como na igreja. Havendo estas virtudes, também haverá o perdão, e os problemas se acabarão rapidamente, sem criarem raízes de amargura, passando a haver, portanto, felicidade em todos os corações. E o irmão Aldo ainda disse: eu, como sucessor do Consolador, e juntamente com a Santa Vó Rosa, tenho esta felicidade para lhes dar, mas é necessário que haja compreensão e colaboração da parte de todos. Irmãos, e para finalizar a palavra do irmão Aldo, eu quero relembrar e pedir aos irmãos internautas que ouçam com muita atenção. O que nós precisamos fazer para ser felizes, sermos vitoriosos? Vejam o que o irmão Aldo ele diz: aconselho a todos os nossos irmãos que não se baseiem no erro dos mais fracos, mas estejam apoiados nos justos e piedosos, procurando seguir em tudo o nosso exemplo como direção da igreja. Não devemos se basear nos erros dos mais fracos, mas se basear nos ensinos de Jesus, na sua oração sacerdotal, nos ensinos desta igreja, irmãos, que quer ver a vitória de cada um de nós, nos ensinos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que nos ama, tal qual como Jesus disse, que Deus Pai também nos ama e quer ver a nossa vitória. E não há momento mais oportuno para nós refletirmos sobre isto, irmãos. Estamos iniciando uma nova etapa na nossa vida, um novo ano, mais uma oportunidade que nos concede o nosso Deus Pai Criador, nosso Jesus, Divino Mestre, nossa Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E às vezes, alguns estão brincando. Como eu disse há pouco, irmãos, não pensem que nós vamos ter esta mesma vivacidade, esta mesma saúde que temos hoje.
Podemos sim ter saúde, mas quando o peso da idade vem, nós estamos fracos. E aí, quando ao olharmos para trás, vamos perceber que deixamos de fazer o melhor que poderíamos ter feito por esta igreja, pelo reino dos céus, inclusive por nossa própria alma. E que nós realmente, irmãos, possamos neste ano que está se iniciando, fazer a diferença. Provar ao mundo que nós somos filhos de Deus e que somos participantes de toda a sua natureza. De todos os sentimentos bons, a humildade, a misericórdia, o perdão. E que possamos estar prontos para reconhecer as nossas fraquezas e nos apoiar naquele que pode fortalecer o nosso espírito, que é Deus Pai com o seu divino Espírito, que é Jesus nosso Senhor, que é a Virgem Mãe Maria Santíssima, a mãe do Filho de Deus e consequentemente a nossa mãe espiritual, porque nós somos a extensão do reino dos céus aqui na terra. A nossa querida Santa Vó Rosa, o nosso querido Santo Irmão Aldo, se apoiarmos nele. Vejam o que ele disse, irmãos: aconselho a todos os nossos irmãos que não se baseiem no erro dos mais fracos, mas estejam apoiados nos justos e piedosos, procurando seguir em tudo o nosso exemplo como direção. Não há exemplo maior do que o irmão Aldo nos deu. Exemplo de humildade, exemplo de pessoa que sempre estendeu a mão, principalmente para os mais fracos, para aqueles que precisavam de uma palavra de consolo. Tenho certeza que muitos, assim como eu e outros irmãos, receberam uma carta do irmão Aldo de incentivo e até hoje estão guardando esta carta. Não é assim? Que saibamos, irmãos, reconhecer e valorizar tudo o que temos nesta igreja, dos santos que estão ao nosso dispor, para sermos vencedores e bem-aventurados. Amém. Nesse instante, vamos passar para a parte final de nossa reunião de oração. Convido a todos para se colocar em pé, por gentileza. Vamos cantar o hino de nosso inário, de número 172, nesta hora de oração. Preparem o seu espírito. Logo mais, após este hino, teremos alguns minutos para fazer a nossa oração individual. Apresente a Deus os seus problemas, as suas fraquezas, para que possa ser abençoado e vencer as lutas de cada dia. Vamos cantar o hino.
Oremos. Amém. Vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Vamos juntos fazer a oração para finalizarmos esta santa reunião de oração. Santíssimo Deus, eterno Pai celestial, Deus Trino, aqui estamos, nós, os teus filhos, no teu tabernáculo, ao término desta reunião de louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade. Agradecer e ao mesmo tempo a lhe suplicar da tua graça, da tua proteção. Abençoe a Irmandade Apostólica, proporcionando a cada um deles muito êxito em seus compromissos, em sua vida particular, muito êxito, pois sempre o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre a vida, o lar, para que eles também tenham êxito na sua vida espiritual. Pai, nós não temos palavras para lhe agradecer, mas nossos atos de bondade, de justiça, de amor, de misericórdia e de perdão, sejam como gesto de reconhecimento e gratidão por tudo que o Senhor tens feito, faz e fará por cada um de nós. Divino Mestre Jesus, Príncipe da vida, ao Senhor, o Autor da vida, nós lhe pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo, para que nós tenhamos o gozo e a alegria de vivermos sob esta sua graça. Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe do Salvador e nossa Mãe espiritual, ah Senhora,
nós elevamos humildemente os nossos pensamentos a lhe suplicar a tua bênção, a tua graça, como um manto santo recaia sobre a vida, o lar, a família da Irmandade Apostólica. Santa e bendita Vó Rosa, a ti, querida vó, a nossa gratidão, por fazer-nos compreender a importância de uma reunião como esta, diante do Espírito Santo do Pai, e também a receber desta unção preciosa que a Senhora nos concede. Ao término desta santa reunião, Vó Rosa bendita, eu lhe suplico em favor da Irmandade Apostólica, daqueles que estão em seus lares e que fizeram os pedidos através desta caixinha de pedido de oração, outros que fazem as suas orações individuais, que a Senhora Santa Vó Rosa os abençoe, pois conhece o íntimo de cada coração e de conformidade com o mérito, a Senhora possa os abençoá-los, para que eles sejam sempre amparados e protegidos pela Senhora, pelo teu poder. Bondoso profeta, querido santo irmão Aldo, a ti a nossa gratidão, muito obrigado pelos ensinos tão profundos, para ajudar a que cada um de nós possamos compreender a Deus, ao Divino Mestre Jesus, o seu ministério, e também compreender que somos filhos de Deus e temos o nosso fardo, a nossa missão nesta terra, para um dia herdarmos o nosso galardão. Ao término desta santa reunião, bondoso profeta, eu lhe suplico a tua bênção para a vida, o lar da Irmandade Apostólica. Tenham, estimados irmãos, esta convicção e recebam a bênção deste profeta, do nosso querido irmão Aldo, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção da Virgem Maria, que a bênção de Jesus, a bênção de Deus o Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião, a paz do Senhor para todos.